importante para cada um de nós, né? A gente veio falar hoje na área profética e temos procurado da parte de Deus. Opa, deixa eu só acertar meus slides aqui. Mas vai chegando, você que conhece o canal, você vem nos abençoando, Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje o Rio de Janeiro, um frio, rapaz, parece que eu estou no sul. Deus abençoe. Glória a Deus a cada um de vocês que vai chegando aí. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, compreender essa questão de batalha espiritual, compreender as questões do profético. Falar nisso, a gente está com um congresso profético dia 11, 12 e 13 de outubro. Convido todos vocês a participarem conosco, né? Vai ser um tempo muito bom com meu amigo pastor Carlos Ribas. Será sexta-noite, sábado e domingo. Olha, três dias trabalhando com a área profética, louvor, adoração, batalha espiritual, na pregação da palavra, ou seja, muito bom mesmo. E eu creio, isso aí, já tem gente que a Estela está dizendo, eu vou, vai ser nosso curso, faltando poucas pessoas para fechar as turmas, hein? Curso técnico para pregadores. Você que é pregador, mas ainda está precisando aferir algumas coisas, tem sentido dificuldades em algumas áreas, pode participar, 12 aulas, 3 meses, apostila, certificado, taxa única, tá bom? Também nosso curso de teologia nível básico está ainda aberto. Primeiro período, ainda posso receber alunos. Depois, só a turma nova. Pessoal que está estudando aí, estou fazendo até um promo, né? Um vídeo promo. O pessoal está amando. Nível poderoso. Estela, Deus te abençoe, minha querida. Um nível poderoso e você tem certeza, se você vier estudar conosco, eu te dou a certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Os telefones estão aí, você pode mandar um e-mail. E aí o nosso congressão, né? Nosso congressão que tá chegando, tá chegando. Como tá chegando, pastor? Começou a fala dele agora. Gente, o tempo é engraçado. Você fala assim, vai demorar. Daqui a pouco, do nada, você já está em outubro. Então, nós vamos falar de batalha espiritual, vamos falar de louvor e adoração na área profética, vamos falar de intercessão profética, vamos falar de avivamento espiritual, dons e ofícios espirituais. E eu e meu amigo, pastor Carlos Ribas, nós estaremos aqui para ministrar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Um abraço ao meu Brasil, de norte a sul, do Oiapoque a Chuí, São Paulo, interior, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia. Um abraço pessoal de Brasília, Goiás, Goiânia, Mato Grosso. Oh, Deus abençoe. O Ceará, o Nordeste todo, um abraço. Ao meu Belém do Pará, Macapá, o Amapá, Deus abençoe. Roraima, Deus abençoe. Manaus, Deus abençoe. A cada Uruguai, Deus abençoe meus irmãos de Uruguai, meus irmãos de Angola, meus irmãos que estão na África, Mato Grosso do Sul também, Fortaleza. Olha aí, glória a Deus. Vai deixando o like, isso aí, deixa o like. Pessoal de Juiz de Fora, um abraço a Juiz de Fora, minha irmãzinha, meu cunhado e meus sobrinhas estão lá. Rondônia, Sorocaba, Paraná, Deus abençoe a todos vocês, gente. Porto Velho, Londrina, Paraná, Deus abençoe aos meus amados do Sul também, né? Santa Catarina, Deus abençoe a todos vocês, queridos. Obrigado, o nosso país é lindo, é maravilhoso. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Panamá, Deus abençoe meus amados do Panamá, olha aí. Canal chegando longe, aqui no Rio de Janeiro, é claro, né? Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Mesquita, Cabo Frio, Deus abençoe, região dos Lagos, São Pedro, São Paulo, aleluia. Nossa Baixada Fluminense, Zona Norte, Zona Oeste aqui, Deus abençoe a todos vocês, queridos. E olha aí, inscrição aberta, olha, será um tempo, gente, eu estou numa expectativa tão grande. Entenda, o que a gente está pedindo para custo disso aí não paga. Até o pessoal fala assim, pastor, mas você está pedindo muito pouco. Porque temos alojamento, inclusive, para poder receber irmãos de outros estados. Né? Estamos até 40 pessoas, podemos. E alojamento legal, tá, gente? Não é alojamento ruim, não. Alojamento bom, bacana, com café, com almoço, com tudo que tem direito. Então imagine que maravilha. Poxa, vai ser bênção. E eu creio que a nossa igreja está preparada para um mover profético muito grande. E eu creio, assim, no nome de Jesus, que será um tempo de avivamento profundo para todos que estiverem aqui. Ok, gente? Então vamos lá para a nossa live. Sim, uma semana depois, olha, você que tem procurado a libertação, a nossa escola de cura lá no nosso prédio, tá? Uma semana. Você chega na terça-feira e volta na segunda. Passará uma semana
dentro da escola de libertação. É um sistema de internato de 1 semana, hospedagem, alimentação, transporte. A gente te pega no aeroporto, na rodoviária. Você vai estudar, vai ter ministrações, análises, psicanálise, mapeamento, cultos, acompanhamento espiritual e psicológico. Lá na nossa igreja, a coordenação é minha. Teremos aqui uma equipe trabalhando com você para te ajudar. Porque o processo de libertação, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. As pessoas pensam que libertação é meter a mão na cabeça. Isso não é libertação, isso é expulsão de demônio. Isso é expulsão de demônio. Libertação é um processo. E a gente quer ajudar a startar, tá na moda, né? A startar essa libertação na tua vida, a iniciar esse processo de libertação na tua vida. E a melhor coisa que tem para você ser liberto é ir para o lugar onde há especialistas, onde há pessoas que saibam trabalhar com libertação de forma correta, técnica. E modéstia à parte, Deus nos chamou para isso, tá bom? Então, você está convidado, você pode ligar aqui para a Josiane e mandar por e-mail também, secretaria@mapv7.com, para que você tenha maiores informações. Vamos para a nossa aula? Profetas e feiticeiros na igreja. Olha o que embate, hein? Meu Deus. Oh, Pai amado. Vamos orar, porque sempre quando entra nesses temas aqui, o couro come. O reino espiritual fica igual o rio cheio de tilápia quando você joga migalha de pão ou joga um pouquinho de comida lá. Vamos agradecer a Deus. Vai deixando o like aí, querido. Você que já conhece o canal, nos ajude, tá bom? Deixe o seu like, abençoe o canal aqui. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos nos preparar para essa aula. Pai bendito, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por podermos, ó Deus, estudar Tua Palavra, a poder aprender, ó Deus, Tua Palavra. Acima de tudo, poder praticar a Tua Palavra. Essa, Senhor, é a nossa meta, praticar a Tua Palavra. Buscamos de Ti, ó Deus, conselho, buscamos de Ti, ó Deus, aprendizado, buscamos de Ti, ó Deus, a renovação, buscamos de Ti a revelação, o conhecimento, o acesso ao mundo espiritual. Buscamos de Ti, Pai, a autoridade consolidada para poder, ó Deus, trabalhar e discernir o que está acontecendo na igreja nesses últimos dias. Guarda meus irmãos de norte a sul desse país, meus irmãos do Uruguai, Paraguai, meus irmãos da América Latina, meus irmãos que estão nos Estados Unidos, meus irmãos de Moçambique, Angola, irmãos que se manifestam do Japão, da Bélgica, da França, da Itália, ó Deus. Muito obrigado pela vida de cada um, Pai. Portugal, Espanha. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs queridos, amados, pastores, líderes, obreiros, ó Deus, que têm se colocado na brecha, que têm aprendido alguma coisa conosco aqui, Pai, para poder levar, ó Deus, ao seu povo, levar, ó Deus, onde estão, a partir dessas cidades, a libertação, a cura e a transformação. Guarda-nos agora, livra-nos do mal, de todo incidente, guarde nossos objetos, nossos bens, nossos cachorros, nossos gatinhos, nossos animais de estimação. Guarde, Deus amados, a nossa igreja, ministério, em tudo nós te louvamos, em tudo reconhecemos que Tu és o nosso Deus. E assim te agradecemos, pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados profetas e feiticeiros na igreja, Pai querido, meu santo de Israel. Alguém fala assim, por que você fala tanto disso, hein, pastor? Por que você aborda tanto esse tema? Sei lá, poxa, você podia falar de outras coisas. Eu falei, gente, olha só, o meu canal, ele cresceu, além do conhecimento teológico, essa área toda, também na batalha espiritual, na intercessão profética. É um dos meus chamados. Deus foi bom para mim que me deu alguns chamados, além de ser pastor. E eu entendo que essa área de batalha espiritual, libertação, cura espiritual, cura da alma, né, e a área profética como um todo, Deus tem nos dado uma graça para trabalhar com isso aí. Gente, vai deixando o like, ajuda a gente aí com o like. E eu como pastor, eu como um líder de igreja, de ministério, tenho uma necessidade muito grande de orientar as minhas ovelhas, meus irmãos, meus amigos, aqueles que fazem parte do reino de Deus, a entender o que está acontecendo, porque feiticeiros na igreja, gente, é uma realidade hoje. E além de ser uma realidade hoje, é uma coisa que poucas pessoas discernem. Porque a gente está esperando o quê? Está esperando aparecer alguém vestido de diabo entrar na igreja? É isso que a gente está esperando? A gente acha que o diabo vai entrar vestido de diabo, com chifre, cauda e um tridentezinho. Gente, isso aí é lúdico, né? Isso é mambembe. Então vamos entender que nós precisamos compreender a sutilidade, a sutileza do que é feitiçaria. Não estou falando nem de bruxaria, deixando bem clara a diferença de bruxaria para feitiçaria. Bruxo é alguém formado. Lembre-se sempre do filme do Harry Potter.
Harry Potter é o quê? Uma escola para bruxos. Ali você aprende feitiços, viagem astral, entrar nas dimensões de espelhos, poções mágicas, invocações, pactos com espíritos malignos. Gente, vai deixando o like aí, tá bom? Pactos com espíritos malignos, pactos de sangue, pactos externos, pactos internos, os graus da feitiçaria, os graus da bruxaria, os sacerdócios, dependendo da linha de satanismo, dependendo da linha dos bruxos. Então você vai entender que, infelizmente, a gente pensa que quando fala em feiticeiro, a gente pensa nisso, alguém com um chapeuzinho pontiagudo, com uma capa preta, com a maçã na mão, com unhas grandes. Ó, gente, na boa, tem nada a ver. Isso aí é um estereótipo de filme, de Branca de Neve, um estereótipo de Senhor dos Anéis, um estereótipo de Harry Potter, é um estereótipo de filmes de bruxaria, né? Alice no País das Maravilhas. Agora, a feitiçaria como um todo, ela está dentro da alma do homem. O homem, quando cai, o homem, quando peca, o homem, quando ele cai da graça de Deus, quando Adão e Eva, eles, na verdade, contraem, e aí no sentido de dívida e no sentido de enfermidade, eles contraem de Satanás a doença de Satanás, que é a rebeldia. O principal efeito da rebeldia é a feitiçaria, e a feitiçaria se contrasta com a rebeldia. Então, vamos entender que dentro da igreja, potencialmente, tem muitos profetas, mas potencialmente também tem muitos feiticeiros. Porque eles são literalmente opostos entre si. Todo profeta ele tem potencialidade para ser feiticeiro. E todo feiticeiro, se usado na mão de Deus, tem potencialidade para ser profeta. Por isso que há dificuldade de saber quem é profeta e quem é feiticeiro. Porque em algum momento eles são tão... O que a palavra é confusão? A palavra confusão significa confundir, estar fundido um no outro. Essa é a etimologia de confusão. Uma confusão é alguém que funde um tema ao outro e a gente não sabe distinguir o que está certo e o que está errado. Então se confunde o certo com o errado, daí vem a palavra confusão. Um profeta e um feiticeiro na igreja, eles se confundem. Dá para ver uma confusão. Vocês estão entendendo isso, gente? Dá um amém aí se vocês confundem, se vocês estão entendendo o que é confusão. Ó, gente, ó o like, me ajuda. Carol, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Então, por que estamos falando de feiticeiros e profetas? Porque feiticeiros e profetas, em algum momento, se você não souber discernir, se a igreja não tiver discernimento, ela está idolatrando um feiticeiro ou uma feiticeira e achando que está com um profeta dentro da sua igreja, que está fazendo reunião de oração, reunião disso, reunião de aquilo, de libertação e de cura divina e de isso, de aquilo. E na verdade você tem uma feiticeira, um feiticeiro dentro da igreja. E isso é muito sério para mim. Isso faz, sabe, isso faz para mim a diferença quando você não sabe distinguir o que é um profeta e o que é um feiticeiro, já que eles, em parte, às vezes, são confundidos e se confundem nas suas expectativas. Ok, gente? Pastor, por que você está falando isso? Primeiro, que o meu canal trata disso. Segundo, porque a igreja de hoje ela tem estudado menos que a igreja de ontem. A igreja de ontem era uma igreja extremamente teológica, fria, tradicional, tal, aquela coisa toda, e realmente o profético era muito pouco utilizado pela igreja anterior, a igreja dos anos 80, 70, mas virando os anos 90 para os anos 2000, o profético se expandiu. Só que o que houve nessa questão de profético com a igreja? Tanto veio coisa boa, o que vem de bem e o que vem de bom vem de Deus, como veio coisa esquisita, que é da alma. Se você não está entendendo essa aula, você vai voltar às aulas anteriores para você saber qual é o poder da alma. E quando veio a alma para uma igreja, para uma geração que não estava treinada, para uma geração que não entendia o que é profético, uma geração que estava com aquela novidade de falar línguas, ter visão, ser arrebatado, tinha fanerose, cair no poder e ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas dentro do ônibus, ir para casa, muita gente assim, caramba, o que é isso? Nunca passei por isso. E sonhar, e ter sonhos, e ter visões com anjos, e ter visões com... Então, de repente, essas pessoas se embriagaram, se inebriaram com essa questão do profético, e como não havia uma escola, a verdade é essa, gente, deixa o like aí, tá bom? Me ajuda aí. Como não havia uma escola embasada, preparada para ensinar isso, o que acontece?
muita gente foi gerando um profético esquisito, um profético misturado, um profético que tinha questões divinas com questões de nova era. Josimar, Deus te abençoe. Um profético que tinha questões verdadeiramente de Deus e outras de ego humano. Sabe, um profético que tinha muito do sobrenatural que a gente não sabia distinguir se isso vinha de Deus, se vinha da alma ou se vinha de outros espíritos, como diz João na sua primeira epístola, para a gente julgar não o profeta, mas as profecias. Então muita coisa esquisita foi acontecendo e ninguém, principalmente pastores, líderes, não tinham a capacidade de dizer assim, peraí, isso é de Deus ou não é? Isso é uma coisa divina ou uma coisa maligna? Isso é uma coisa que está vindo do céu ou está vindo do inferno? Isso é do Espírito Santo ou é do Espírito do homem? Isso é do Espírito Santo ou de um espírito maligno? E até hoje a maioria das igrejas não tem essa percepção. As igrejas pentecostais, elas são bênção, mas muitas destas igrejas pentecostais e neopentecostais têm estado debaixo de uma ambiência de feitiçaria, de alma. Que isso, pastor? Sim, reuniões de consagração. Eu falei para vocês na última aula, profeta que quer profetizar, tem 50 pessoas na reunião, e ela quer profetizar e ela acha que tem que profetizar para as 50 pessoas, me perdoe, eu já fico de olho nesse profeta. Eu já fico preocupado com esse profeta. Porque o verdadeiro profeta, ou aquele que verdadeiramente está voltado para a questão profética, ele tem um comportamento muito diferenciado dessa pessoa que tem que profetizar para 50 pessoas. Ela precisa, o ego dela precisa mostrar que ela é fera. O ego dela me mostra, e é uma análise minha psicológica, né, olhando para o lado espiritual, mas olhando também para o lado da psique, eu começo a enxergar um grande ego, um profeta egocêntrico. E toda vez que você vê um profeta egocêntrico, ligue o alerta, ligue o alerta. Todo profeta egocêntrico, você ligue o alerta. Porque alguma coisa não está certa com este profeta. E aí você tem que distinguir. Quem está profetizando é pelo Espírito de Deus? É conforme Efésios 4:11, é uns pelo Espírito, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou essa pessoa está profetizando agora no poder da alma. Acontece. Então nós temos que tomar todo um cuidado. Sirlene, Deus te abençoe. Vamos lá, gente. Guarujá, Deus abençoe você. Feitiçaria. Olha bem, vamos para o texto bíblico? Vamos para a Bíblia, para não ficar nas minhas palavras? Uma bolinha de cristal aí para quem gosta, algum dia talvez. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19, apóstolo Paulo escrevendo isso à igreja da Galácia, gente. Vamos lá. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu ia botar alguns vídeos aqui, mas eu tenho tomado um cuidado, porque o YouTube tem essa questão de não deixar o seu vídeo ir para frente, restringir teu vídeo. E eu tenho aqui no meu canal, não sei se é 5 portas abertas para Satanás entrar na sua igreja. Eu falo dessas heresias, de coisas, de certas situações. Perde a monetização também, né? Já não é lá grandes coisas. Para mim, pelo menos, não é lá grandes coisas. Então, imagine, você ainda perde monetização, fica travada, cheio de coisa. O YouTube cria. Se você falar certas palavras aqui, ele entende que você está julgando, que você está criando uma campanha contra a diversidade sexual, que você está gerando pedofilia, que você está falando mal de religião. Então, é complicadíssimo isso. Então, vamos compreender o que está acontecendo aqui agora. As igrejas hoje, com essa questão de água que vem do Rio Jordão, vamos começar por baixo, vou começar bem leve. Você que foi atrás de um pastor, de uma igreja, você que foi atrás de um pastor, de uma igreja, de uma campanha, e alguém chegou para você, esse copo d'água é água do Rio Jordão. Primeiro que você é louco. Até pouco tempo atrás, a prefeitura lá de Jerusalém estava declarando que as águas do Rio Jordão estavam com coliformes fecais, ou seja,
Tava bem infectada. Né? A Anvisa deles lá estava até proibindo as pessoas de se batizarem. Pronto. 2. Um abraço ao pessoal do Japão. Marcelo, Deus te abençoe. 2. Ninguém traz água de outro país para o Brasil. Eu sempre falo isso, irmão. Pelo amor de Deus, se você crê que alguém está trazendo água de Jerusalém para cá para você beber do Rio Jordão, você é um tonto. Com todo o respeito. Perdoe, tá? Irmãos, teve irmão que falou assim, pastor, você não pode chamar os outros de burro. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Qual a característica do burro? É falta de inteligência, gente? As pessoas não entendem, elas falam das coisas, não creem no neologismo e nem na etimologia da palavra. Você chama alguém de burro não por falta de inteligência, você chama a pessoa de burro por ser teimosa, porque o burro ele tem na sua característica comportamental ser teimoso, empacar. Burro não é burro, ok? Ele faz parte da família do cavalo, da zebra, essa galera toda aí, eu vou falar de gênero, espécie. Burro é uma pessoa teimosa, burro não é uma pessoa sem inteligência. Então ele fala assim, fulano é muito burro, é teimoso, ele é empacado, ele empaca. Ok? Então, irmão, só relembrando que o irmão falou, deixa eu chamar os outros de burro. Eu falei, querido, quem me conhece, eu sou assim, eu me expresso dentro da minha igreja. Me perdoe se te magoei, mas não foi a intenção. É que na minha cabeça, burro é outra coisa, alguém teimosa, alguém que tem teimosia. Entendeu? Alguém que está teimoso, empaca, não é falta de inteligência. Até porque se você soltar, se você se embriagar, tá bom? A 60 quilômetros da sua casa, eu falo isso que eu tenho minha família toda no interior de Minas. Se você se embriagar e não conseguir conduzir um jumento ou um cavalo, ele vai trazer você sozinho para sua casa, vai te levar até a porteira, vai ficar empurrando a porteira até você entrar na sua propriedade. Então, de falta de inteligência, esse animalzinho não tem nenhuma, muito pelo contrário. Ele é muito inteligente, diga-se de passagem. Ele só é empacado. Quando é teimoso, dá coice, morde, aquela coisa toda, tá bom? Então, burro para mim é alguém teimoso, não alguém sem inteligência. Mas vamos lá. E eu até de vez em quando peço desculpa aos burros, porque eu ofendo os burros chamando de humano. Então, deixa pra lá. Voltando à questão, gente. O que acontece na igreja hoje? A igreja hoje, ela entrou nessa questão do profético e muitas igrejas estão sendo enganadas. Por quê? Porque nos faltam, infelizmente, o discernimento de espíritos. Todo mundo quer profetizar, falar língua, diversidade de línguas, interpretação das línguas, quer ter visões, quer ser arrebatado, acha tudo muito bonito, mas discernimento de espíritos. A igreja não tem buscado discernimento de espíritos. E quando a igreja não tem discernimento de espíritos, infelizmente, ela perece. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E conhecimento não é só estudo da leitura. Conhecimento é discernimento, é você saber sentir que algo não está certo. Você já passou por aquele momento que viu alguém profetizando e dentro de você, ao invés de você sentir alegria, ao invés de você vibrar porque Deus está falando com a igreja, algo de você ficou... Oh, meu Deus. Aí você começa até a pedir perdão a Deus. Oh, Deus, me perdoa. Estou julgando a minha irmã. Estou julgando o meu irmão. Poxa, meu Deus, eu não queria... Ai, pai, me perdoa, acho que eu estou na carne. Aí você começa a se culpar, você acha que está em pecado porque está julgando, porque acha que, infelizmente, o irmão ou a irmã, você fica assim, porque você se sente culpado, porque na tua cabeça você diz assim, não posso julgar. Só que a Bíblia diz para você julgar, não o profeta. O nosso problema, a nossa culpa está porque nós estamos julgando a pessoa. Por que nós estamos julgando a pessoa? Porque temos que parar para prestar atenção. Ouça, quando um profeta fala comigo, eu baixo até a cabeça. Eu baixo a cabeça e fico ouvindo. Eu evito olhar para o profeta. Eu evito ficar olhando para a cara dele. Eu presto atenção aqui, ó. Servo, assim diz o teu Deus. Por quê? Eu sei como Deus fala comigo. Eu sei como Deus me aborda. Eu conheço a voz do meu Deus. Eu conheço a voz do Espírito Santo. Então o que acontece? Eu não julgo o profeta. Eu não julgo o mensageiro. Eu julgo a mensagem. E às vezes a pessoa começa profetizando bem. Olha só, tem isso, hein? A pessoa começa profetizando bem. A pessoa começa, Deus abençoe. Mais uma vez, Japão. Glória a Deus, Deus abençoe vocês aí. Lugar difícil para viver o evangelho, lugar difícil para evangelizar. Eu começo ouvindo bem a profecia. E nitidamente o Espírito me diz, acabei aqui. Aí o irmão, e tem mais. Aí o Espírito Santo fala, isso já não é meu, não. É dele. Se você quiser prestar atenção, presta. Se você não quiser, pode parar de ouvir, que isso aí não tem mais a ver comigo. Ainda tem isso, quando o profeta ele é imaturo, ele começa a falar em nome de Deus e ele tem que encerrar. Mas o que acontece? Como não tem escola profética,
Como numa escola profética, como nos tempos de Samuel, de Elias, de Eliseu, o profeta ele não é ensinado a entender quando é, porque está na divisão da alma e espírito. Lembre-se disso. Divisão da alma e do espírito. A profecia, vamos supor que a minha mão direita aqui é o espírito e a minha mão esquerda é a alma. A profecia vem daqui do direito, passa pelo esquerdo, porque tem sentimento. A área profética faz você chorar, ter dor de cabeça, dor de barriga, dores. Por quê? É espírito, alma e corpo. O corpo também sente, ok? Questões nervosas, sentimentos, taquicardia, aceleração cardíaca, comprometimento da pressão arterial, dor. Então vamos entender que o corpo trabalha corpo, alma e espírito. O espírito, alma e corpo. Ok, gente? Essa interação vem pelo espírito, porque é de Deus. Aqui, ó, vem de Deus, passa pela alma. Ó, vem de Deus, passa pela alma. Pá! Acabou aqui a conexão, a alma continua, porque é emocionante isso. Eis que te digo, estou contigo, não te deixo. Eu estou com você nas minhas mãos, e pá, pá, pá. E quanto mais a pessoa tem essa questão da emoção, mais ela é tentada a ultrapassar os limites do espírito para entrar nos limites da alma. E quem não tem discernimento, ouve tudo, pega um pacotão e diz, tudo isso aí foi o Espírito Santo de Deus quem disse. Por isso, muitas profecias que você ouviu não se cumprem. Porque o que Deus não disse, ele não vai cumprir nunca. O que Deus não te prometeu, ele não vai cumprir nunca. Tá bom, gente? Então vamos compreender essa perspectiva. Mas eu ouvi uma palavra, pastor, Deus falou que eu ia casar esse ano. Peraí. Deus falou? Como? Você discerniu? Mas pastor, como saber? Eu ouvi um profeta. O profeta chegou aqui agora e começou. Pá, 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 pá. Amém. Eu vou guardar no meu coração, vou guardar na minha mente. A partir daquele momento, o que eu vou fazer com essa profecia? Senhor, cumpra em mim o teu querer. Senhor, me dá confirmação. Eu não estou duvidando do profeta. Eu não estou duvidando da palavra em si. Mas, sendo o Senhor, me confirme. Me dê direcionamento e reafirme. Vamos lá, quantas vezes Deus falou com Abraão a respeito dele ser um homem grande, ser uma geração enorme e ser pai de muito? Várias vezes, não foi uma vez só. Então, e era Deus falando com Abraão boca a ouvido. Boca a ouvido. Ora, Deus falando boca a ouvido, falou uma vez 1, 2, 3, 4, 5. Falou várias vezes com Abraão a mesma coisa. Então Deus não vai ficar aborrecido se um profeta falar com você e você falar assim, Deus, fala de novo. Mas se o senhor puder falar de novo com outro profeta ou outra profeta, mas se o senhor puder falar de novo quando eu estiver lendo a Bíblia, mas se o senhor puder falar de novo quando eu estiver ouvindo um hino, porque Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras, gente. Sabe, dá para o senhor me confirmar de outra forma, através de um irmão que está orando por mim, através de um irmão que está lá intercedendo lá na casa dele e não sabe de nada e de repente vai ter uma visão, igual, sabe, igual Ananias quando foi ver Saulo. É isso. Deus não se incomoda se você pedir ao Senhor que ele repita as palavras, que ele repita novamente o endereço, que ele repita novamente essa questão. Tá bom, gente? Então não fique com medo de pedir, não vou pedir a Deus, não, estou duvidando da palavra dele. Não, você não está duvidando da palavra dele. Você só está pedindo prova. Só isso. Tá bom, gente? Mas vamos lá. Sobrenatural sem Deus. Olha o que é a feitiçaria. A feitiçaria é o sobrenatural sem Deus, gente. Olha o que acontece, vamos falar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Vamos correr, porque o tempo aqui não para, né? Só Jesus. Sobrenatural sem Deus, oração contrária. O que é oração contrária, gente? Queima a cabeça da oração contrária. Oração contrária é a base da feitiçaria dentro da igreja. Sabe, a oração contrária é aquilo que justamente amarra a igreja. A sua igreja, você sente que a sua igreja está amarrada? A sua igreja é daquela que faz reunião de membro todo mês? A sua igreja é aquela que briga pelo preço da coxinha, que fica assim, ó, não, coxinha, porque lá no trem é R$2 com suco de cachorro. A tua igreja é essa?
A tua igreja briga para saber qual a cor da tinta da parede, se vai pintar de azul, de branco, e aí a tua igreja pratica facção, dissensão, cabo de guerra. A tua igreja ela é candidatíssima à oração contrária. Ué, pastor, vai por mim, eu faço mapeamento de igrejas também. Não faço mapeamento só de geografia nem de pessoas, faço mapeamento de igrejas. E quando eu mapeio igrejas, a primeira coisa que eu vejo é justamente isso aí. Igrejas que estão extremamente rachadas nas suas opiniões. Quando você faz a reunião e vê que a maioria das vezes, toda reunião de igreja, eu estou falando de igrejas mais históricas, né? E tudo tem que ser no fight, tudo tem que... Presidente, pela ordem. Aí o pastor fica, 2 da tarde, pastor, quando faz depois de escola dominical. E quando é depois do culto, meia-noite, está lá. Não, porque essa igreja, tradicionalmente, sempre foi creme, tá vendo? Isso aí foi o pastor fundador que botou o creme. Como é que agora vai pintar a igreja de branco? Não, o branco não tem nada a ver com a tradição dessa igreja. Aí o irmão, mas pelo amor de Deus, mas que é na tradição... Ó, o que acontece? Essa igreja ela já tem propensão à facção. Essa igreja tem propensão à dissensão, porque vai haver grupos de afinidade. Aí você não tem, minha igreja não tem isso, a minha igreja é episcopal. Igreja episcopal não tem assembleia. Igreja episcopal não tem reunião para decidir nada. Se decide, está acabado. Ok, mas mesmo sendo igreja episcopal, você tem ministério de homens, ministério não, departamento, é CIA, né? Renner. Marisa, você tem um departamento de homens, departamento de mulheres, departamento infantil, departamento jovem, aí você tem os departamentos. Aqueles que quando tem culto dos jovens, as mulheres não vão, quando tem culto das mulheres, os homens não vão, quando tem culto dos homens, os jovens não vão. Essa igreja unida, show, não é? Então, esse tipo de igreja, muito bom, sabe? É muito legal. Então, o que ocorre com esse tipo de igreja? As pessoas, elas vivem por si. O problema é que quando um grupo cresce, o problema é que quando um desses grupos cresce e eles trabalham mais geralmente com o ministério, eu gosto mais de ministério, né? Porque é ministério. O departamento de mulheres cresce, o restante da igreja fica muito preocupado, porque ele toma a frente, dirige culto, e tem muita reunião, e começa a movimentar a igreja. Olha o que ocorre. Algumas irmãs e irmãos que se dizem profetas começam a se movimentar. E um verdadeiro profeta, ele cumpre um papel muito importante na igreja. Qual o principal papel do profeta? Receber de Deus a visão, ter de Deus o acesso espiritual, perceber de Deus o discernimento do que está acontecendo. E acima de tudo, gente, vai deixando o like aí, me ajuda, tá bom? Deus abençoe vocês. E acima de tudo, poder saber comunicar ao líder da igreja em primeiro momento, com muito respeito, zelo e temor, comunicar ao pastor da igreja, ao líder da igreja, o que Deus está falando com ele. Algumas pessoas vão falar assim, olha, mas quando Deus quer falar, ele fala ao anjo da igreja. É verdade, mas quando o anjo da igreja não sabe ouvir ou não quer ouvir o que Deus está falando? E quando Deus, ao invés de falar com Saul, fala com Davi? E quando Deus, ao invés de falar com Acabe, fala com Elias? E quando Deus, ao invés de falar com os reis, fala com Jeremias, fala com Ezequiel, fala com Daniel, fala com outros? Vamos começar a entender isso. Vamos com calma, gente, tá bom? O profeta, ele é para auxiliar o pastor. Ele não é para brigar com o pastor. O profeta não é para rachar igreja com o pastor. Nunca foi e nunca será. Os ministérios, eles têm que se ajudar e não se degladiar. Não tem que haver briga ministerial dentro da igreja. Os chamados são complementares. Para o quê? Para dar à igreja maturidade, até que chegamos à unidade perfeita. Em quem? Em Cristo. A varonilidade. O que é varonilidade? A palavra varonilidade significa o quê? Amadurecimento. Em Cristo Jesus. É para isso que existem os ministérios. Então, um pastor não vai brigar com um profeta se ele é maduro. E um profeta não vai brigar com um pastor se ele é maduro. Olha que Davi era amigo do seu amigo, ou Davi era muito amigo do profeta Natã. E o profeta Natã esperou 1 ano para confrontar Davi depois do pecado com Betseba. E quando Natã chega como? Pá! Na lata.
Natan não chega meu amigo Davi, e nem ficou com medo de falar com Davi. Chegou Davi, um homem, tem uma ovelhinha que dorme na cama, quando Davi, é você. Assim diz o Senhor. Aí, manto terra, terra manto, Davi ficou, Natan, assim diz o Senhor, o teu Deus e Pai, pá, dedo na cara, dedo na cara, dedo na cara, dedo na cara, Davi foi só, meu Deus, entenda? Mas ali o que? Tem maturidade, maturidade do profeta e maturidade do rei. A igreja onde o pastor não tem maturidade e o profeta não tem maturidade, dá ruim. Dá muito ruim, porque ambos não têm maturidade, fica difícil. Um profeta ele tem que ser maduro. Quando é que um profeta passa a ser feiticeiro? Deus abençoe Oséias. Um abraço, Oséias. Pastor Oséias, Deus abençoe sua vida, querido. Prospere cada vez mais. Quando é que um profeta vira feiticeiro? Quer ver? Eu vou usar um exemplo que você vai falar assim, que isso, pastor? Darth Vader. Quem conhece e pegou a trilogia, não, que aqui não é mais trilogia, né? 5, 6 filmes. Ele era um Jedi. Jedi, no filme Nova Era de George Lucas, né? É bonzinho. E de repente o que acontece? Ele se desvirtua, passa a ser o Darth Vader, passa a ir para as trevas e ser malzinho. Só usando analogia, pelo amor, antes que alguém diga que eu estou dizendo que isso aqui é de Deus. Não é de Deus, só estou dizendo analogia. Muitas pessoas começam com a sua manifestação profética, começa com o seu dom de profecia e lá na frente se perde, porque o poder inebria. Para ser profeta tem que ser maduro, porque o poder sem caráter, infelizmente, destoa, desvirtua as pessoas. E elas começam a fazer do poder um meio para si e uma finalidade para si, não mais um meio a qual Deus usa na sua vida para chegar até as pessoas. O profeta é uma voz de aviso, é um arauto. O profeta deve ser aquele que fala em nome de Deus para alertar o povo, para dar ao povo, olha, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ok? E a área profética é a área mais chata, porque o profético é um leque aberto. O profético não é só para profeta. Profética é para o ministro de louvor, profética para o pregador, profética para o professor, profética para o evangelista. O profético é a base de todos os ministérios. É que no profeta, ele aparece mais. Mas o profético ele está em toda a igreja. Não tem como você desvincular o profético das áreas. Então vamos compreender, gente, que isso é importante. Aí vem o que? Oração contrária. O que é oração contrária? Oração contrária, para mim, é feitiçaria. O pastor da igreja é a autoridade da igreja. Presta atenção, você que é profeta e talvez seja aborrecido com seu pastor. Maturidade. Eu já fui liderado por muitos pastores e era profeta naquela igreja. Mas Deus me ensinou muitas coisas, principalmente a ser mais maduro, porque eu não era maduro quando eu tinha lá meus 20 e pouco, 30 anos. Então, eu já pedi até perdão a Deus e pedi perdão a pastores porque me comportei mal, porque achava que eu tinha mais poder que o pastor. Mas entenda, o responsável pela igreja é o pastor. Você pode sentar no colo de Deus, mas Deus colocou o pastor como responsável da igreja e não você, profeta. Profeta não senta em trono. Profeta não senta em trono. Aprenda uma coisa, profeta. Profeta não senta em trono. Se está brigando com o pastor por causa de liderança, você já está errado ou errada. Profeta não senta em trono. Profeta não senta em cadeira. Profeta fica de pé. Ele é arauto. Tá bom? Pastor senta porque as ovelhas estão deitadas. E ele precisa sentar para dar segurança às ovelhas. Ele pode sentar. Profeta não. Deus abençoe, Nana. Deus abençoe sua vida, Nana. Vocês estão entendendo isso, gente? Esse negócio de profeta... Nenhum profeta tem competência para dirigir igreja. Meu Deus! Ai da igreja que está sendo comandada por profeta. O culto vai começar às 7, vai terminar às 3 da manhã. Não tem ordem. Não tem. E às vezes não tem ordem nem decência. Por quê? Porque o profeta não tem compromisso com esse negócio de começar às 7 e acabar às 9h15. Começar às 7h30, acabar às 9h30, começar às 8, acabar às 8. Pode ver que toda reunião pentecostal, quem está na frente é um profeta, ele vai começar o culto às 7 da noite e vai terminar meia-noite, 1 da manhã, e muito mover, muita ação de Deus, porque essa questão administrativa não faz parte do profeta. Goste você ou não.
Para ele chegar nesse nível, ele tem que amadurecer muito, muito. Aí é um profeta hiper super maduro, e via de regra não é só profeta. Geralmente ele é profeta, mas é pastor. É profeta, mas é apóstolo. É profeta, mas é mestre. Então, esse outro lado mestre, esse outro lado pastor, esse outro lado apóstolo, faz dele uma pessoa mais comedida. Faz dele uma pessoa mais organizada. Vocês estão entendendo isso? Dá um amém aí quem está entendendo isso, gente. Vamos lá. Então, esse negócio de oração contrária é uma das práticas que você encontra no sobrenatural sem Deus. Outra coisa muito tremenda, decreto sem autorização. O que tem de gente dando decreto aí, vamos decretar, irmão, Deus não autorizou. Você está decretando o quê? Você não tem a caneta para assinar o decreto. Como é que você vai decretar algo que Deus não mandou você decretar? E o que é pior, decretos espirituais, mesmo sem assinatura, eles têm valia. Não para cumprir, mas para justamente criar confusão. Presta atenção, se eu falar aqui, ó, Deus não mandou decretar nada, vamos supor, Deus não mandou decretar nada. Aí eu chego aqui, eu decreto em nome de Jesus, eu decreto agora que este lugar, e blá, 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 blá. Ó, Deus não mandou decretar nada, mas eu estou decretando sem autorização. Olha o que ocorre. Não vai cumprir, porque Deus não me deu autorização para decretar, mas vai criar uma bagunça no reino espiritual. É como você dar um cheque com uma assinatura falsa. A pessoa que te vendeu aceita o cheque, vai guardar o cheque para o dia de bater, vai depositar o cheque, mas quando chegar no banco, não vai cobrir. Ó a confusão, vai voltar com um código atrás, não sei se agora é 10 ou 11 ou 7, seja lá o que for. A pessoa vai correr atrás do dono do cheque, o dono do cheque vai dizer, não fui eu que assinei, essa assinatura não é minha, mas quem te deu foi o fulano. Ó a confusão, isso é estelionato. Isso é 7-1. Juridicamente, isso é 7-1. Vocês estão entendendo? É mais ou menos um decreto sem autorização. Cria um tumulto muito grande. Sabe, isso é complicado. Isso é muito complicado. Então, esses decretos que a pessoa faz sem autorização, além de não cumprir, mexe no reino espiritual. Isso é muito. Isso precisa ser muito bem tratado. Atos proféticos copiados. Atos proféticos existem? Existem. São atitudes quânticas, agora falando de modo científico, são atitudes quânticas, emocionais e espirituais, nesse sentido, quântica, emocional e espiritual, que movem um grupo social ou um grupo geográfico numa direção. Só que ato profético, assim como decretos, precisam ser dados por Deus. É uma estratégia que Deus dá. Não adianta eu dar 7 voltas na igreja, porque 7 voltas foi coisa só para Josué. Só para Josué, até que Deus mande eu fazer como Josué. Mas se Deus não mandou fazer como Josué, eu não posso dar 7 voltas na igreja, dar 7 voltas no quarteirão. Eu já fiz isso, tá? Eu confesso, irmãos. Dar 7 voltas, sei lá, num poste, num bambu, dar 7 voltas em torno de mim mesmo, do meu carro. Vou dar 7 voltas, irmão, põe um alarme no teu carro. Faz seguro, tá bom? É melhor tu dar 7 voltas no teu carro para não ser assaltado. Pelo amor do Santo de Israel, sai disso. Vamos compreender atos proféticos que, mas lá na Bíblia, você não é Josué. E onde você vai dar as 7 voltas não é Jericó. Então vamos, para. Você está gerando um ato profético, você está gerando um tumulto profético, seu infiel. Você atribulado ou atribulada, você está criando um tumulto profético. É isso que você está criando, uma tribulação no reino espiritual. Então tome muito cuidado. Se Deus mandou, vai dar certo. Se Deus mandou, vai surtir efeito. Se Deus mandou, tem paz no coração. Se Deus mandou, vai derrubar as barreiras. Se Deus mandou, um ato profético que vem de Deus, algo vai acontecer. A Bíblia está recheada de ato profético, tá bom? Não diga que não é de Deus, não, que é de Deus. Só que tem que vir da parte de Deus. Tem que vir da parte de Deus. Atos proféticos copiados não funcionam. Isso não é receita da Ana Maria Braga. Isso não é Masterchef, pelo amor de Deus, né, gente? Sangue do Cordeiro. Moveres pseudos pentecostais. Ó, moveres pseudo pentecostais. Por que pseudos? Eu não estou marginalizando o pentecostal, hein? Por favor.
Falso pentecostal. Para quem não entende língua portuguesa, a palavra pseudo é falso. Moveres, falso pentecostal. O que é mover falso pentecostal? Jacó segurou o anjo Power Ranger, e o Jiraiya, e o Spectrum Man, olha o pessoal mais antigo, Jacó segurou o anjo, Dragon Ball Z, para! Caramba, Jesus, misericórdia, queima essa cabeça, pai. Vocês acham graça, cara? Não é engraçado não, a irmã tá lá igual a Joelma, joga cabelo pra lá, e joga cabelo pra cá, e gira, Jequiti. Pô! Você já viu no Antigo Testamento algum profeta falar em línguas antes de profetizar? Só uma reflexão. Vá para o Antigo Testamento, pegue o profeta Elias. Assim diz o Senhor, em cuja presença me encontro. Jeremias, assim diz o eterno Deus de Israel. Daniel, Ezequiel, Obadias, Naum, Miqueias. Procura. Zacarias. Procura algum desses profetas falando línguas antes de profetizar. Achou? Algum? Você encontrou algum? Você tem? Me dá o texto que eu quero procurar lá. Pastor, mas então por que profetas falam em línguas para falar português depois? Porque ainda é um profeta imaturo. Na graça, você traz o quê? A glossolalia, chamada de língua estranha. Isso veio na graça. Como nós estávamos num vácuo enorme entre espírito e alma, as línguas são o quê? Uma linguagem espiritual para unir a alma ao espírito novamente, porque o seu cérebro não entende. Paulo diz o quê? Que quem fala em línguas torna sua mente infrutífera. Tá bom? Quando o profeta começa a profetizar, para que ele, olha, o Espírito Santo é lindo, o Espírito Santo é maravilhoso. Para que ele não fique sem expressão adequada, porque existe uma questão de... como é que eu quero falar a palavra-chave? Por uma questão de glossário, uma questão de quantidade de palavras que há no seu cérebro, ok? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Só lembrando disso. Gente, vai deixando o like aí, tá bom? Quem não deixou o like ainda, deixa o seu like, por favor. Você aprende a profetizar engateando nas línguas. Você aprende a profetizar falando línguas. Mas com o tempo de maturidade, você deve aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, literalmente repetir o que o Espírito Santo está falando contigo, ou ser um canal livre para o Espírito Santo falar através de você. E você vai notar que quanto mais o profeta for maduro, e aí você vai dizer, engraçado, nunca parei para pensar nisso. Quanto mais o profeta é maduro, mais ele entrega as palavras sem ter que falar a glossolalia, ou a língua dos anjos, ou a línguas estranhas, ou as línguas estranhas. Você entende isso? Quanto mais o profeta é maduro, eu às vezes profetizo sem falar uma língua estranha. Porque a língua estranha ela é edificação pessoal. Gente, deixa o like, por favor, tá bom? Temos aí 804, aleluia, glória a Deus pela vida de vocês. 805 ao vivo. Ajuda aí deixando o like. Quando você ouvir um profeta que fala muito línguas, língua, e duas palavrinhas em português, é porque ele ainda não está usando o seu discernimento, precisa se aprofundar mais, precisa buscar mais o profético, ele carece de um entendimento maior, porque ele está falando muito línguas e fala pouquinho português, ele não está conseguindo ter o discernimento dentro de si próprio, ele não está conseguindo ter discernimento, ele não está trazendo, ele não está conseguindo traduzir a sua própria expressão espiritual para o seu cérebro. É isso, gente, é isso. Ok? Quando você fica mais maduro e tem mais intimidade com Deus, vai tendo mais intimidade com Deus, porque os profetas do Antigo Testamento diziam, assim diz o Senhor, e falava na primeira pessoa, eu sou Deus zeloso de Israel, ouve Israel, vosso Deus fala contigo. E quem está falando é o profeta, não tem línguas para ele falar. Ok, gente? Então vamos compreender isso. Vamos compreender essa questão que é muito importante para você. Nem Pedro profetizava assim.
Nenhum dos apóstolos profetizavam assim. Você não vai ver os apóstolos falando línguas para profetizar. Ok, gente? É um contexto profético, é um contexto teológico, é um contexto bíblico, gente. Essa é a percepção. A igreja precisa voltar a ter uma ordem e decência. Ter profetas na igreja não significa bagunça, nunca foi. Ter moveres espirituais é uma coisa maravilhosa dentro da igreja, não é bagunça, não é sinônimo de bagunça. É porque o profético ele é infantilizado, mal utilizado, e aí a gente acha que onde tem profético tem bagunça. Não, não necessariamente. A minha igreja tem profético e não tem bagunça. A minha igreja tem profecia, não tem bagunça, tem visão, não tem bagunça. A gente ora pelo Brasil, ora para botar alguns caras no STF na cadeia, ora para ir preso o governador. A gente ora, a gente entra na batalha espiritual, mas não tem bagunça, tem culto racional, com palavra, com louvor. Quem me acompanha no Facebook, nossos cultos lá ao vivo, sabe, não tem bagunça. E tem profético. Tá bom, gente? Vamos lá. Moveres pseudo-pentecostais. Ah, sim, poxa, gente, outra coisa, a expressão do corpo, presta atenção, a expressão do corpo, ela é natural, porque o seu corpo, ele não tem, uma coisa é você aprender a dançar, uma coisa é você aprender a jogar futebol, uma coisa é você aprender a correr, andar de bicicleta. Outra coisa é você sentir uma alegria tão grande, uma explosão de neurônios, neurológico, uma explosão, sabe, uma adrenalina, e você não sabe reagir a isso. Então o que acontece? Você treme, você bate palma, mas muita coisa a gente acaba inconscientemente copiando de outros irmãos. Sabe, não é que você não pode fazer, mas eu prefiro alguém que dê glória a Deus, aleluia, e bata palma e diga aleluia, 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 glória a Deus. Isso é uma expressão corporal de louvor e adoração. Isso é uma expressão corporal de alegria. Isso é uma expressão nítida de que a pessoa está num estado de alegria profunda. Então esse transe, aspas para transe, esse transe na área profética é normal. Eu prefiro que a pessoa justamente faça isso do que ela tente imitar porque o outro fez, entrar no Matrix, sabe? Dar o Moonwalker do Michael Jackson, duplo carpado, pular. Eu prefiro que a pessoa transborde de alegria dessa forma do que ela entrar nesse aspecto que é muito complicado, que entra naquela coisa do mistério. E aí esse mistério coletivo fica estranho na hora de olhar, porque parece outras religiões. Se você tirar o louvor de fundo e colocar uma corimba, parece outras coisas. Vamos tomar cuidado, irmão. Vamos tomar muito cuidado com esses moveres pseudos pentecostais. Tomar muito cuidado porque a multiforme graça de Deus opera em nós de forma diferente com o mesmo poder. Nós temos profecias da alma, que é adivinhação. A pessoa bate 3, está igual o Gabigol, 3 tentativas para fazer um gol. Essa profecia da alma é mais ou menos isso aí. A pessoa fica, servo amado, você tem passado prova. Meu irmão, quem não passa prova aqui? Tem 805 pessoas aqui. Eu tenho certeza que 99,9% passa prova aqui. Meu querido, eu sei que Satanás tem te perseguido. Você é cristão? Os 805 aqui que são cristãos, Satanás tem te perseguido. Eu enxugo as lágrimas dos teus olhos. Eu tenho certeza que mais da metade aqui já chorou por algum motivo essa semana. Tá entendendo? Aí a pessoa começa a chover no molhado. Aí o que acontece com quem está ouvindo profecia? Olha aqui quem está ouvindo profecia. Glória a Deus, é verdade. Pô, você já está dando sinal, é isso mesmo. É isso mesmo, eu estou chorando. Isso não é profecia, meu querido. Isso é adivinhação. Isso não é profecia. O cara está adivinhando e aí ele vai começar a buscar o fio da meada. Começar a buscar o fio da meada. Filho, filha, marido, dinheiro, opa, que mais, hein? Pode ser aqui, ô Jesus, depressão. Tá entendendo, gente? Isso é complicado. Um verdadeiro profeta, ele é usado por Deus de uma forma tão tremenda que você sente a presença de Deus quando fala com você. Você sente a presença de Deus quando ele está confirmando coisas. Às vezes Deus fala comigo umas coisas assim que eu acho tão estranha, mas hoje, né, eu falo assim, muito estranho. Deus, o problema é seu se achar estranho, não é para você, é para ela. Para ela não é estranho, estranho para você, seu bobão. Abre a boca e fala logo.
Aí eu tenho. Deus fala assim comigo, tá bom. É multiforme graça, tá bom, gente? E aí eu digo assim, eu vou falar isso pra essa mulher, não. Deus fala, meu filho, vai lá e fala, ela sabe o que é. Aí eu vou lá, né? Querida, Deus manda te dizer isso, isso, isso. A pessoa. "Ah!" Aí eu, ih. Às vezes a pessoa chega na igreja, diz assim, ela saiu de casa, ela disse assim, lá na cozinha dela, em frente ao fogão. Aí eu digo, você disse isso em frente ao fogão, isso com Deus. A pessoa, aí sim, você vê assim, a pessoa está dizendo detalhe, onde, como, que você falou. Jogar. Aí não. Então, profecias da alma, visões forjadas, psíquicas. Já falei, negócio de profeta que viu a borboleta subir e desceu como estrela e virou uma bola, entrou numa água, saiu da água, virou um peixe. Do peixe virou um ser que andava em duas patas e veio na tua frente, irmão. Cara, eu corro. Isso é um filme de terror, meu amigo. Isso não é visão. Isso é uma perseguição dos irmãos Winchester. Isso aí é aquele Supernatural. O cara começar a falar, eu tive uma visão contigo, irmão. Eu vi, parou. Na terceira transformação, já tô indo embora. Quero ver mais não. Para. Tô fora. Não, visão de Deus é isso, é reto, papo reto. Entendeu, queridos? É papo reto. Tem esse negócio de ficar ouvir assim, ouvir assado. Sobrenatural com Deus traz peso de intercessão, gente. Sobrenatural com Deus tem peso de intercessão. Você sente vontade de orar. Quando é sobrenatural de Deus, o profeta sente vontade de orar. Ele está trabalhando, ele está comendo, ele está na marmita dele, tadinho. Está lá naquele horário de almoço. Ele começa assim, tem que orar. Caramba, eu tenho que orar. Ai, meu Deus, tem que orar. Estou sentindo que preciso orar pelo pastor. Ih, preciso orar pela família do presbítero fulano. Ih, eu preciso estar orando pela minha igreja. Ó, engole a comida, corre pro trabalho, tem 20 minutos, o que ele vai fazer? Vai pro almoxarifado, vai pro cantinho de praça, vai para qualquer lugar e começa, Deus amado, eu não sei nem porque eu tô orando, mas eu quero lhe pedir agora. O sobrenatural com Deus traz peso de intercessão. Preste atenção, profeta gosta de orar, profeta gosta de falar com Deus, ele fala pouco com os homens para falar muito com Deus. Decretos dele é pelo Espírito Santo. Nunca decreta nada por si próprio. Sempre decreta pelo Espírito de Deus. Atos proféticos são gerados, não copiados e não forjados de qualquer maneira. Quando ele vai fazer um ato profético, Deus dá a ele direcionamento. Deus te abençoe, querido. Sempre o direcionamento vem do alto. E quando faz o ato profético funciona, porque veio de Deus. Moveres sobrenaturais, cura, libertação, avivamento, batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, salvação, testemunho de poder, de milagres. Os moveres são sobrenaturais, não é blá, 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 não. Vem aqui, irmão, chama com autoridade. A gente chama com autoridade. Vem aqui, o que você está sentindo agora? Eu tô com isso vai sair agora em nome de Jesus. Pum, põe a mão e manda sair, acabou, dá uma palavra. A autoridade do reino sobrenatural, do mundo sobrenatural, vem sobre você. O mundo invisível responde isso automaticamente. Você entende isso? Automaticamente a graça, a autoridade está sobre você, interfere no outro corpo. E automaticamente, é isso que a gente tem que ver. Então, há moveres sobrenaturais. 2, profecias... Opa, volta. Profecias e visões coerentes com as Escrituras. Profecias e visões são coerentes com as Escrituras. Nenhuma profecia, nenhuma visão pode ir contra a Bíblia. A pessoa está profetizando para você, você tem que prestar atenção. Deus não vai falar aquilo que ele não é, e Deus não vai fazer aquilo que ele não faz. Vamos lá. Então toda profecia ela vai ficar de acordo com a palavra dele, com a Bíblia. Ela vai ter coerência. Suas visões e profecias não serão incoerentes com a palavra de Deus. Então toda visão e profecia tem que vir dentro desse sentido. A palavra de Deus fala, é verdade. Não, é verdade. É bereano, entendeu? É Paulo pregando, ensinando. Pô, peraí. Fala aí de novo, irmão. Onde é que você falou que tá, irmão? Ah lá, gente, aqui, ó. É verdade. Continua, irmão, é verdade. Você tá falando sobre Jesus, é verdade. Meu irmão, o profeta tá lá porque eu, Senhor, eu vou fazer, eu vou acontecer. Tu tem que pegar a Bíblia. Peraí, Jesus.
Isso está na Bíblia aonde, hein? Onde é que está na Bíblia que ele está dizendo que o Senhor está dizendo que vai fazer algo que eu nunca vi o Senhor dizer na Bíblia que vai fazer, e nem Jesus prometeu que vai fazer, e nem os apóstolos fizeram também. E eu nunca vi ninguém mais fazer. Como é que é isso? Está na Bíblia? Não tá. Então, tem que ter coerência. Tá bom, gente? Coerência. Gente, deixa o like aí, me ajuda, por favor. Estamos quase lá. Acessos espirituais no invisível. A palavra revelação eu tenho trocado por acessos. A gente está na modernidade, né? Há uma diferença muito grande de revelação para acesso. Revelação é algo que pertence só a Deus. Tá bom? Olha só. As coisas ocultas pertencem a Deus. As reveladas a nós e aos nossos filhos por herança. Olha que a palavra que Moisés traz em Deuteronômio. As coisas que estão ocultas pertencem a Deus, e a gente não sabe. As reveladas, a palavra revelar significa tirar o véu. Pertence a nós e aos nossos filhos por herança. Em Jeremias 33:3, todo mundo gosta, Deus fala o que através de Jeremias? Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então vamos lá. Revelação é algo que Deus ainda não deu a ninguém. Por exemplo, o dia que Jesus vai voltar. Ou quando será o dia que será o arrebatamento da igreja. Deus não deu isso a ninguém. Então isso aqui é oculto, não foi revelado. O dia que eu vou morrer, o que você vai morrer, Deus, ele pode revelar, porque ele sabe, todos os meus dias estão escritos no livro da vida. Então ele, o Senhor, não me revelou. Se ele não me revelou, tá, gente? Se ele não me revelou, então é oculto. Então, oculto e revelado, oculto e revelado. O que é acesso? A gente fala errado. Deus me revelou. Não. Deus te revelar vem dele para você. Você ir a uma informação, ao encontro da informação, é você ter acesso a algo que já está disponível no reino espiritual. É como você entrar no Google e digitar algo que já está no Google. Já está no Google. O Google não te revela nada. O Google te informa. O Google diz o que você quer saber. O Google te dá a informação que ele tem a respeito daquele tema que você quer saber. Você procura lá, Pastor José Maurício, vai aparecer eu, talvez mais alguns. YouTube, ele não vai te revelar. Ele vai te dar o quê? Ele vai te dar a informação que já está disponível na web. O www já tem toda essa informação disponível. Eu quero saber sobre feiticeiros. Eu vou lá no Google, procuro feiticeiros. O Google, o Yahoo, qualquer outro Chrome, qualquer um deles vai fazer o quê? Eles não vão me revelar nada. Eles vão me dar a informação. Eu estou tendo acesso ao que o Google, eu estou tendo acesso ao que o Chrome, eu estou tendo acesso ao que o Yahoo tem. Isso não é revelação, isso é acesso. Revelação é me contar algo que ninguém mais sabe. João em Patmos recebeu uma revelação. João em Patmos recebeu uma revelação. Daniel no capítulo 9 e 10 recebeu uma revelação. Efésios capítulo 1, você vai ler lá, Paulo fala assim, rogo, irmãos, ao Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, que dê a vocês espírito de sabedoria e revelação. Para quê? Para que vocês possam compreender, porque isso não está liberado ainda no reino espiritual. Então eu tenho acesso e revelação. Acesso eu posso ter aqui agora. Agora eu posso ter um acesso espiritual de algo, porque vem o quê? Discernimento, vem o quê? Revelação, vem o quê? O acesso espiritual. Então eu concateno, revelação? Não. Revelação é Deus quem vai trazer para mim. Então a pessoa diz assim no culto, Deus está me revelando algo aqui. Ou não use o nome de Deus dessa forma. Deus não está te revelando nada. Para de show. Para de show. É muito sério quando você diz que Deus está te revelando algo a respeito de alguém. Não, não, não. O certo é... Escola profética serve para isso, né, irmão? Você quer estudar o área profética? Vem para cá, vem para o Rio, vem trabalhar comigo que eu vou te ensinar a ser profeta. Desculpe, tá sendo arrogante. Não! Escola profética é coisa bíblica, querido. É você aprender a se comportar como profeta. Saber essas pequenas diferenças que fazem muita diferença. Pequenas diferenças que fazem muita diferença. Irmãos, Deus me deu acesso. Tive um acesso espiritual agora.
obtive a informação que está disponível no reino espiritual. Tem uma feitiçaria. Olha só, quando alguém faz feitiçaria para o outro, foi para o reino espiritual. Se você pega um documento e coloca na web, 1 hora, o teu documento, a tua foto, o teu comentário, tudo isso vai ficar disponível no Facebook, vai ficar disponível no Google. Se amanhã eu procurar o teu telefone, perdão, o teu nome, tudo que é teu está na web, está acessível para eu utilizar, para eu ver. Entendeu, gente? Vocês estão entendendo, gente? Esquece, fica papo não. O negócio aqui é sério. Essa área é uma das áreas mais incompreendidas da igreja. Então, se eu for no Google e procurar o teu nome, José João, e achar uma porção de coisa de José João, eu não tive a revelação sobre José João. Eu tive um acesso à informação que está disponível numa rede web. Está no web. Agora, se alguém vem de perto de você e me conta algo sobre José João, eu tive uma revelação. Porque isso não está exposto na web, isso não está exposto no Facebook, isso não está exposto no Instagram. Alguém que é íntimo seu veio me contar algo da sua parte. Isso é uma revelação para mim. Vocês estão entendendo? Profetas não sabem o que é revelação. Se alguém fez uma feitiçaria para você, jogou no Google do Satanás. Jogou no Zap Satã. Jogou no mundo espiritual. O mundo espiritual está aberto. Fizeram a feitiçaria, invocaram um demônio. Movimentou um demônio, movimentou a feitiçaria, sacrificou, é sangue, é isso, é aquilo. Entrou no mundo espiritual. Está disponível para quem quiser saber. Quem quiser saber vai ficar sabendo. Porque está liberado no mundo espiritual a ação. Tudo que você ligar na terra... Ok? Gente, está passando a minha hora. 1h06, já era para ter acabado. Mas vamos lá. Compreendam isso então, gente. Quando uma pessoa vem para mim e eu começo a enxergar a macumba, eu começo a enxergar o feitiço, quando eu começo a enxergar o demônio, eu não estou tendo uma revelação. Eu estou tendo acesso à informação que já foi liberada. Tá vendo a diferença? Revelação vem de Deus, informação vem do mundo espiritual. Você está tendo acesso a uma informação a respeito daquela pessoa. Tanto que, tanto o profeta como o feiticeiro têm a mesma informação. Ok? O feiticeiro também vai saber por que a cartomante, por que o... Eu não quero citar o nome dos religiosos para não dar problema. Por que aquela pessoa que lê sorte, joga abuso, joga tarô, consegue descobrir coisas a seu respeito? Porque ela está tendo acesso a atitudes e ações. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu e tudo que você fez está no reino espiritual. Está ali aberto, as informações estão no reino espiritual. Você não está blindado. O homem espiritual discerne a tudo por ninguém é discernido. Por quê? Porque ele está blindado. Aí é outro tema, outro assunto, outro dia, outra hora. Aqui não, só para você entender. Então você tem acesso espiritual. Tá bom? Depois vocês vêm estudar comigo no Rio de Janeiro, a gente aprende essas coisas maneiras. Faz igual as meninas aqui, os meus adolescentes. Maneiro isso, pastor. Acesso. Fruto de vida espiritual. Gente, profeta tem fruto de vida espiritual, gente. O fruto de vida espiritual, todo profeta tem que ter fruto de vida espiritual, gente. Tá bom? Eu quero que vocês compreendam que essas coisas são importantes para nós. O que a feitiçaria faz? Atrai curiosos, preguiçosos e dá lucro. Vamos entender? Igreja lotada para ver profeta. Ih, pastor, o senhor está julgando. Não estou julgando profeta, estou julgando o movimento. Feitiçaria, vamos lá, vamos repetir? Atrai curiosos, preguiçosos e dá lucro. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Atos 16:16. Os que querem ficar ricos caem na tentação e armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Paulo está falando para cristãos. Isso é importante. Feitiçaria atrai curiosos, preguiçosos e dá lucro.
E o profético? O profético atrai os espirituais, necessitados, oprimidos e sedentos. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Olha aqui, o profético de João Batista atraía os espirituais, os necessitados, os oprimidos e os sedentos. O profético atrai esse tipo de pessoa. Os iguais se atraem. No reino espiritual, os iguais se atraem. Falo isso. Na física, no mundo físico, os opostos se atraem. No mundo espiritual, os iguais se atraem. Profetas gostam de profetas. Bagunceiros gostam de bagunceiros. Espirituais gostam de espirituais. Tá bom, gente? Gente, eu não respondo a ninguém, vocês me perdoem, tá bom? Senão a aula não anda. O profético afasta os falsos, os que praticam pecados ocultos, os preguiçosos e os religiosos, além de gerar temor e respeito aos ímpios. O que eu quero dizer com isso aqui? Um lugar que tem verdadeiros profetas, quem está na curva, quem está na pista, não entra. Ele afasta os falsos. Falso profeta não vai onde tem verdadeiro profeta, porque sabe que o falso será denunciado pelo verdadeiro. Os preguiçosos não vão, porque o profeta vai deitar e vai descer a lenha no preguiçoso. Assim diz o Senhor, vai trabalhar, vagabundo. Assim diz o Senhor, tu não quer estudar, ô malandrão? Assim diz o Senhor, para de namorar com todo mundo, escolhe uma mulher só para você, um homem só para você. Assim diz o Senhor, vai ler Bíblia. Assim, aí o preguiçoso tá louco, ele não vai lá. Ele até se esconde. Quando vê um profeta de verdade, preguiçoso, ó, rala, ele sabe. Os religiosos, então, não, o religioso também não quer o verdadeiro profeta. Por quê? O verdadeiro profeta vai dizer pro religioso, vai te converter, rapaz. Vai te converter. Você precisa ter um encontro com Jesus. Aí o religioso, eu já sou servo de Deus, eu estou na igreja há 60 anos, eu estou na igreja há 1 milhão de anos, eu nasci no evangelho. Vai te converter. O verdadeiro profeta vai falar isso, como o Natan falou para Davi. Sabe, isso é importante. Isso é importante. Praticam pecados ocultos. Ninguém que pratica pecado oculto quer ficar perto de profeta. Tá maluco. Ele tem acesso. Deus não revela, não. Ai, Deus revelou aquele profeta o meu pecado. Não, teu pecado já está exposto no mundo espiritual, bonitinho. Bonitão, já está no mundo espiritual. O profeta não teve revelação, não. Ele só teve acesso. Como ele é espiritual, ele olha para você e linka com você. Ao linkar com você, vem teu histórico. Vem lá uma pasta, sabe? Vem lá um drive externo de 1 terabyte. 1 terabyte da tua vida bate na boca do profeta, o profeta fica só olhando. Matrix. Interessante esse cara. Olha só, rapaz. Ok? Profetas, além de gerar temor e respeito dos ímpios. Olha o que aconteceu com a igreja apostólica. E houve um grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, no pórtico, né, alpendre. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha em grande estima. O que acontece aqui? Quem não tinha certeza de estar com Cristo não queria ficar perto dos apóstolos, mas respeitavam tremendamente. Tremendamente. O ímpio tem que respeitar a igreja, só que a igreja perdeu o respeito pelo ímpio. O ímpio hoje não respeita mais a igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja não tem o profético de forma como deveria ter. Então o ímpio não se vê, sabe? Ele não vê razões para estar ali respeitando. Respeitar para quê? Não vejo nada demais nessa igreja. Essa igreja acontece a mesma coisa que acontece na minha casa, que acontece na minha outra igreja lá católica, na minha igreja. Por que vocês querem meu respeito? Complicado, irmão. E aí, a gente vai para trás dos feiticeiros. Vê que hoje eu não fiquei falando de diabo, não. Para quem diz que eu falo só do diabo, não. Estou falando justamente do que é o verdadeiro e o que é o falso.
Gente, Deus abençoe vocês. Olha, nosso curso de pregadores online está liberado para vocês poderem fazer a inscrição, em nome de Jesus. Nosso curso de teologia, olha, gente, pessoal, vou passar aqui o depoimento depois dos alunos, viu? Olha, brincadeira não. E o pessoal tô feliz pelos 60 e poucos alunos que nós temos aí, tem sido bênção para eles. Tudo isso que eu tenho tentado ensinar vocês no curso de teologia, eles estão aprendendo bastante. Então você pode se inscrever se quiser ainda. E o nosso congresso, não preciso nem falar, né, gente? Vai ser um tempo de poder de Deus. Deus vai bradar nessa terra, eu creio. Estará eu e pastor Carlos Ribas nos dias 11, 12 e 13 de outubro, lá na nossa igreja, Igreja Batista Palavra Viva, e o nosso Ministério Apostólico Palavra Viva está à frente desse trabalho. Eu creio que serão dias e noites de avivamento. Nós vamos falar sobre tudo isso, ó. Avivamento espiritual, dons e ofícios, intercessão profética, louvor e adoração profética, batalha espiritual. Se inscreva, gente. Ó, se inscreva porque será um tempo maravilhoso, gente. Tá bom? E a Escola de Cura e Libertação, quem está precisando, uma semana aqui no Rio de Janeiro, nós vamos trabalhar de forma intensa com ministração, mapeamento de alma, psicólogos, né, análise psicológica e também análise espiritual, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Deus possa dar a vocês um final de semana abençoado e abençoador. Deixa Deus usar vocês. Que Deus possa transformar vocês em verdadeiros homens e mulheres de Deus. Abra a tua boca em nome de Jesus, mas também peça a Deus discernimento para que a tua vida vá em frente e seja bênção para aqueles que olham com você, que andam com você, que olham para você e que possa realmente fazer da tua vida uma vida para a glória e honra dele. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Graça, paz e prosperidade da parte de Cristo a todos vocês. Amém, queridos.